Olá a todos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Para continuarmos na nossa caminhada neste final de tempo pascal, com a grande solenidade do próximo domingo, que é a de Pentecostes, ou seja, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, que estava no meio deles. Então, vamos começar invocando o Pai na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem nessa caminhada de hoje, caminhada de fé, de esperança e de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na estrada, portanto. Vamos fazer uma recordação daquilo que já vimos anteriormente. E para isso, voltemos novamente àquela noite em que Jesus se reuniu com os seus discípulos e com eles manteve uma longa conversa. Essa conversa foi registrada por São João no quarto evangelho. E foi uma conversa absolutamente necessária, porque Jesus estava perto de ser preso e de iniciar com a sua prisão a sua paixão, que levaria à sua morte. Morte que não terminaria no túmulo, porque ele ressuscitaria. Então Jesus reúne os seus amigos e naquela noite que nós conhecemos como a noite da Santa Ceia, a noite em que Jesus come a Páscoa antes da Páscoa dos judeus, como São João nos conta, quer dizer, ele fez a Páscoa até antes, justamente para marcar, para destacar que ali, aquela Páscoa judaica que eles estavam celebrando, ela se transformaria na nova Páscoa, a Páscoa que daria entrada, que abriria as portas da nova e eterna aliança, quando Jesus institui a Eucaristia, não é? Muito bem. Então, é nessa conversa que Jesus volta a insistir numa coisa. Tendo chegado ao final, que João chama a hora de Jesus, quer dizer, a hora de Jesus é a hora que ele vai para a cruz, a hora da sua morte na cruz. Jesus caminhou da Galileia até a Judéia, da beira do mar de Tiberíades até Jerusalém, para isso, para cumprir essa que era a sua hora, a hora em que ele, entregando-se oblativamente, quer dizer, se doando gratuitamente na cruz, ele resgata a humanidade para Deus, através do seu próprio sacrifício. Os judeus faziam na Páscoa o sacrifício de cordeiros, não é? De um animal. Pois Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus, quer dizer, o Cordeiro Pascal, aquele que fora pré-anunciado por João Batista. Ao ver Jesus passar no caminho, ele diz para 2 dos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Essa palavra de João Batista, ela é repetida diariamente.
no mundo inteiro, em todas as liturgias, ou seja, em todas as missas que se celebram no mundo inteiro, o sacerdote apresenta a hóstia já consagrada ao povo e indica ali, com a apresentação, a presença do Cordeiro de Deus, porque ele anuncia assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, as palavras são as mesmas de João Batista. Ao anunciar, ao apontar, Jesus, ele o apresenta como Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo através do seu sacrifício, através da sua entrega gratuita, da sua entrega oblativa, isto é que é, quer dizer, ele gratuitamente e por graça de Deus, para nós, pelo amor de Deus, quer dizer, por amor aos seus amigos, como São João registra neste capítulo, no capítulo em que ele fala da ceia, ele vai falar menos da ceia, mas aquilo que Jesus mostra até o fim, ou seja, o seu grande amor, porque ele começa o capítulo 13 dizendo exatamente, sabendo que havia chegado a sua hora, Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Até o fim é a entrega na cruz. Até a sua própria oblação, até a sua própria morte. Então foi isso. Pois bem, esse capítulo é fundamental, esse da ceia, porque João é o único a dizer o que aconteceu especificamente na ceia. Quer dizer, durante a ceia, Jesus conversa com os seus amigos. Ele deve ter passado horas a fio, porque a conversa começa no capítulo número 14 e vai até no capítulo 13 e vai até o capítulo número 17. Portanto, levam 4 capítulos longos, longuíssimos, porque foi uma longa conversa, o que é muito natural, porque quando nós estamos com os nossos amigos, nós gostamos de conversar. E geralmente fazemos isto à mesa, como convém, numa refeição. Aquela foi a refeição por excelência, porque naquela refeição o pão se transforma no corpo de Jesus. O vinho se transforma no sangue de Jesus. E pela entrega do seu corpo e pelo derramamento do seu sangue, ele prova o amor de Deus. O amor de Deus que vai até o fim, até as últimas consequências. O amor que é uma loucura, porque ninguém poderia imaginar uma coisa dessas. Pois muito bem, então Jesus, nessa conversa, e para nós entendermos um pouco a solenidade do Pentecostes, do próximo domingo, Jesus nessa conversa, ele vai falando que ele vai embora e claro que os seus discípulos ficam muito tristes e ficam com medo também. Eles têm medo do que vai acontecer, mas muito mais são dominados pela tristeza. Aí Jesus procura abrandar essa tristeza, que é muito natural, porque eles gostavam de Jesus, eles amavam Jesus. Essa tristeza, Jesus vai abrandando justamente com essa conversa. E é durante essa conversa que ele diz exatamente o seguinte: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então, fundamentalmente é isto. Jesus tinha acabado de deixar um mandamento principal: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O mandamento do amor é o primeiro e é o maior de todos os mandamentos. O amor de Deus por todos nós. Este é o maior de todos os mandamentos. Então, na lei antiga,
que ainda vigorava ao tempo de Jesus, na lei antiga, na lei de Moisés, esse era o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assim reza o mandamento mosaico, o mandamento da lei de Moisés. Jesus não muda nenhuma linha disso, só que ele acrescenta. Ele bota a trave mais alta, a barreira é muito mais alta. Amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas. E agora, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, amar a Deus, em primeiríssimo lugar, fundamentalmente, amar a Deus é a base da nossa vivência cristã, e amar o próximo, mas não mais apenas como a mim mesmo, amar o próximo como Jesus nos amou. E como é que Jesus nos amou? Entregando-se oblativamente na cruz pelos seus amigos. Então ele diz isto aqui, no início dessa conversa. Isto aqui é o capítulo 14, versículo número 15. É no início da conversa. Ele diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E agora? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Isto é aqui, nesta versão, numa língua moderna. Então Jesus faz uma promessa. A promessa é exatamente dar o Espírito da verdade, um outro auxiliar. Em grego, esta palavra diz-se paráclito. Paráclito quer dizer, na realidade, aquele que está ao lado. Isto é o significado da palavra paráclito em grego. A palavra paráclito aparece várias vezes. Só que isso começou a ser traduzido. E na tradução, nós temos este aqui, como essa que eu acabei de dizer a vocês, um outro auxiliador. É aquele que fica do lado. Muito bem. Uma outra tradução, um advogado. Porque o advogado fica do lado da pessoa. Um outro, o consolador. Porque é o Espírito de Deus que virá consolar aqueles que estão tristes pela partida do Filho de Deus. E também consolar nos momentos de aflição, pelos quais eles iriam passar, a ponto de entregarem as suas vidas também. Eles serão os mártires mais adiante. Aliás, dos discípulos, o único que não vai morrer mártir é João. Daqueles apóstolos iniciais é João, que viveu até longa data para escrever o que ele escreveu, o quarto evangelho, o Apocalipse e as cartas. Ele começa até pelas cartas. O evangelho vem depois. Muito bem, mas então eu vou dar para vocês um outro ajudante. Então, entendamos o seguinte: se a palavra paráclito, ela é traduzida como aquele que está do lado, muito bem, podemos entender isso como um advogado, aquele que vai defendê-los. Só que, no tempo de Jesus, o advogado, vamos usar uma expressão moderna, uma expressão nossa para nós podermos entender, ele ficava do lado, mas ficava aconselhando, ele não abria a boca. Quem na realidade se defendia era o próprio acusado, era o próprio réu. Isto vai acontecer com São Paulo. Paulo apóstolo é que vai fazer a sua própria defesa. Ele não terá ninguém do lado dele. Aliás, ele terá o Espírito Santo. Mas ele não tem. Então as pessoas tinham uma pessoa que ficava do lado e dizia para ela, quer dizer, soprava no ouvido o que podia dizer, o que não podia dizer.
ou o que devia dizer, mas era a pessoa que se defendia. Por isso Jesus diz, eu vou lhes dar o Paráclito, quer dizer, aquele que vai ficar do lado de vocês, ajudando-os, ajudando no cumprimento da missão que Jesus ia dar para eles. Então, está aqui, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro auxiliador, um outro consolador, um outro advogado, o Paráclito. E Jesus define o que é o Paráclito. O Paráclito que desce de Deus, que descerá de Deus, a pedido de Jesus. Quem é o Paráclito? É o Espírito da verdade. O Espírito, olha aqui, da verdade. Aí podemos aqui observar o seguinte. Primeiro trata-se do Espírito. É o Espírito Santo, porque vem de Deus, então é o Espírito Santo, que virá de Deus. Ele é santo porque ele vem de Deus e vem do Filho também. Por isso é que no nosso credo nós dizemos, cremos no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com eles é juntamente adorado e glorificado. Este é o credo longo. Ele procede do Pai e do Filho. Sim, ele é do Filho, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas numa só natureza, a natureza divina. Agora veja, como é que eu sei que é o Espírito de Jesus? Primeiro é o Espírito de Deus, porque procede do Pai. Eu vou pedir ao Pai que mande um outro auxiliar. O Espírito da verdade. Não é o Espírito de verdade. É Espírito mesmo. Não é isso. É o Espírito que virá com a verdade. O Espírito traz em si a verdade. E agora, o que é a verdade? Pilatos pergunta isso a Jesus. Quando Jesus ia responder, ele vira as costas e vai lavar as mãos. Mas nós sabemos o que é a verdade. Ou melhor, nós sabemos quem é a verdade. Porque nessa mesma, lá atrás, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz que é a ressurreição. E aqui nessa conversa com os seus discípulos, ele vai dizer para Tomé que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ora, se nós temos o Espírito da verdade, nós temos aqui o Espírito de Jesus, porque Jesus é o quê? A verdade, o caminho e a vida. Então não é apenas o Espírito de verdade, não, é o Espírito da verdade. Ora, vindo de Deus, o Espírito de Deus, sendo ele o Espírito da verdade, o é também o Espírito de Jesus. É o Espírito de Deus e Espírito de Jesus. Isto tudo concretizado, sintetizado no Espírito Santo Paráclito, ou seja, o Consolador, o Auxiliador, o Advogado, aquele que vai ficar junto dos discípulos quando os discípulos estiverem numa situação muito difícil para ajudá-los. Ajudá-los a levar a cabo a missão que Jesus vai dar para eles. Então, de início, nós temos isso. O Espírito da verdade, que Jesus é a promessa. Vocês não vão ficar sozinhos. Ele continua até dizendo. Ele diz assim, daqui a pouco, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Ele tinha dito que ia embora, quer dizer, ele ia morrer.
E depois, além disso, isto aqui prefigura a solenidade que comemoramos domingo passado, ou seja, a ascensão de Jesus. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Ora, então ele foi embora. Eles ficaram sozinhos. Mas Jesus diz: vocês vão ficar sem a minha presença física, mas não abandonados. Não abandonados. Porque eu voltarei para vocês. Voltarei de que maneira? Através do seu Santo Espírito. É o Santo Espírito que traz Jesus para nós. Por isso nós devemos levá-lo conosco. Não apenas sentir a sua presença ao nosso lado, devemos levá-lo conosco no coração. Mas isso só acontece se eu quiser. Se eu não quiser, ele não vem. Quer dizer, ele vai atrás, porque ele não deixa nunca de seguir o discípulo de Jesus, pelo amor que Jesus nos tem. Então, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Ele ia ressuscitar. E porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, quer dizer, ele vai vencer a morte e vai viver para sempre. Mas como ele vai nos levar para a cruz, como nós vamos morrer com ele na cruz, ao ressuscitar, Jesus ressuscita por ele, mas por nós. Então ele nos traz de volta. Razão pela qual ele diz isto aqui: daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Vocês me verão, porque eu estarei com vocês, porque vocês estarão comigo. E diz aqui: e porque eu vivo, ele não diz eu viverei, eu vivo porque ele venceu a morte. Então, eu vivo, vocês também viverão. Isto significa que nós, pelo batismo, já ressuscitamos com Cristo. Levamos conosco, dentro de nós, a semente da ressurreição. A ressurreição será plena na eternidade de Deus. Mas, por enquanto, aqui por hora, nós vivemos com isto, na esperança da plenitude de Deus em nós. Quando formos para perto dele, quando conseguirmos vê-lo frente a frente, como o veremos. Isto é prometido por Jesus aqui e é garantido por Jesus. Se há a promessa dele, há a garantia dele. Quando chegar aquele dia, olha bem, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Lembram-se da primeira frase do Evangelho de São João, que é bem o capítulo 1, primeiro versículo, o prólogo de São João. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava junto a Deus. O verbo era Deus. E lá no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou, na tradução corrente entre nós. Mas no original não está escrito isso não. Habitavit, quer dizer, habitou. In nobis, in quer dizer dentro de nós. Habitou em nós. Então Jesus não está apenas entre nós, ele está em nós. E aqui está uma prova. Eu vou, mas volto. Vou para o céu, quer dizer, vou de volta ao local de onde eu vim, vou de volta para a infinitude do Pai, mas eu estarei sempre com vocês. Por quê?
Jesus que morreu na cruz é o mesmo Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado é o crucificado. O crucificado é o ressuscitado. Ora, se ele morre na cruz por nós, significa que, tendo ele morrido, morremos todos com ele. E se morremos todos com ele, também com ele ressuscitamos. Mas não ressuscitaremos, já ressuscitamos. Já ressuscitamos com ele. Quando? No batismo. No batismo. Jesus entra nas águas do Jordão ao ser batizado, ele mergulha no Jordão como era feito, e depois ele sai das águas. Quer dizer, ele mergulha na água como se indicando a sua morte. E depois ele volta da morte para a vida. E ainda ouve do alto, quer dizer, do céu, a palavra dizendo: este é o meu filho muito amado, em quem eu pus toda a minha alegria. A voz do Pai, falando lá do alto. E Marcos ainda diz que João viu a pomba descer, quer dizer, uma figura semelhante a uma pomba descer sobre Jesus. Quem é? Essa pomba representa o quê? O Espírito. O Espírito Santo. Então aí nós temos as três pessoas da Trindade. O Pai que fala, o Filho que surge das águas é o Espírito Santo que desce sobre ele. É este auxiliador que Jesus promete naquela ceia. Ele promete na ceia exatamente o Espírito da verdade, quer dizer, o seu próprio Espírito, que é o Espírito de Deus. Então, Jesus está se despedindo dos seus amigos por um momento. Esse momento vai ser duro, esse momento vai ser trágico, esse vai ser um momento violento, mas de tudo ele sairá vencedor, como dirá São Paulo mais tarde. De tudo isso, Jesus sai vencedor. E se Jesus sai vencedor, como ele nos leva com ele, nós também já somos vencedores. É isso que a gente precisa ter em mente. Não precisamos ficar esperando o futuro, quer dizer, quando morrermos para o mundo. Não, nós morremos para o mundo todo dia. Ou devemos morrer para o mundo todo dia, quando não nos apegamos às coisas passageiras. Elas são importantes para o nosso dia a dia, para o nosso viver, é claro. Mas não devem servir de ídolos para nós. Não devem ser os deuses da nossa vida. E nós sabemos que hoje, como lá atrás no deserto houve um bezerro de ouro, hoje não há um só, não, há uma manada. Que procura nos atrair. E somos atraídos efetivamente, porque a manada é até sedutora. Mas não devemos nunca tirar do nosso horizonte a pessoa, a figura de Jesus. Ele é que é verdadeiramente o nosso guia. Porque ninguém mais, a não ser ele, morreu e ressuscitou. E ressuscitou por amor a você, morreu por amor a você e a mim. Ressuscitou como prova maior do amor do Pai, que não deixou Jesus morto. Ressuscitou-o para que nós, quando morrermos, não morrermos definitivamente. Quem crê no meu nome, quem crê na minha palavra, mesmo que tenha morrido, não morrerá. Foi a palavra de Jesus para Marta e é a palavra de Jesus para nós. E aqui está. E para isso temos um auxiliador, quer dizer, aquele que fica do nosso, para que quando a gente cai, ele estende a mãozinha e levanta. E antes mesmo de cair, ele nos dá a força para a gente resistir e continuar de pé.
e em pé. Muito bem. Então, essa foi a promessa que Jesus fez. Mais tarde, quando ele já tinha ressuscitado, ele já havia ressuscitado, aí então, ele está na hora da despedida. E na hora da despedida, ele faz, além de dizer que a promessa será cumprida, ele já tinha dito, ele vai mandar o Espírito Santo, porém, ele indica que os seus discípulos vão ter que cumprir uma missão. E seguindo o que apareceu na liturgia mais recente, nós vamos a São Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, que narram exatamente a despedida de Jesus. Quer dizer, a sua ascensão. Jesus vai para o céu. Quer dizer, volta para o seu lugar de origem. E o seu lugar de origem é em Deus. Em Deus. Por isso também ele é chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Ele vem de Deus para nós. Quando eu digo Deus conosco, é isso aí. Então, ele se tornou homem e habitou no seio da Virgem Maria, que foi concebida pelo Espírito Santo. Ele se torna homem, ou seja, a palavra se torna carne. É Deus encarnado no seio de uma pessoa humana. Portanto, é um Deus que se torna humano com os humanos, como os humanos, para os humanos. Consequentemente, ao penetrar em nós, porque ele é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco, ele também faz da nossa pobre humanidade a nossa grande divindade, a nossa rica divindade. Se Deus se humaniza com a nossa forma, com o nosso corpo é divinizado pela presença dele em nós. Daí São João dizer, e habitou em nós. É a carne que serve de morada para o divino. Esse é Jesus em nós. No capítulo 28, quer dizer, ao se despedir de todos, Jesus diz assim: os discípulos tinham recebido uma ordem, a de irem para a Galiléia, porque lá Jesus, ressuscitado, os veria. São Mateus insiste nesse aspecto da Galiléia por vários motivos teológicos. Mas vamos ficar com um só que é bem fácil, bem simples de se reconhecer. Foi na Galiléia que tudo começou. Então, Mateus, que está escrevendo para os judeus, ou os cristãos de origem judaica, é a primeira comunidade cristã evangélica, é a comunidade de São Mateus, a comunidade mateana, vamos dizer assim. Essa comunidade tem fortes raízes, está radicada profundamente nos valores judaicos, porque eles são judeus convertidos à fé de Cristo. Mas são judeus. Então, eles mantêm ainda. Então, para eles é muito difícil entender muitas coisas. São Mateus, então, nos mostra as dificuldades que essa comunidade tem. Então, para dizer que Jesus é um deles, onde tudo começou, para Mateus é onde tudo vai terminar. Não assim com Lucas. Lucas é diferente. Ele vai botar a ascensão de Jesus lá em Jerusalém. Porque ele vai ligar a ascensão de Jesus à vinda do Espírito Santo, que se dará no cenáculo. O que é o cenáculo? É aquela sala, aquele salão, onde os discípulos se reuniram com Nossa Senhora à espera
da vinda do Espírito Santo, como foi prometido por Jesus. Mas Mateus, ele diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Aqui não se diz qual é o monte, não se fala em nada, apenas diz que Jesus indicou um monte. Provavelmente será o monte da transfiguração, aquele onde ele havia se transfigurado, e os discípulos sabiam disso. E são 11, porque neste momento aqui não existe, um tinha saído, que era Judas Iscariotes, que traíra Jesus. Esse já não existia mais como discípulo, provavelmente já teria morrido. Então, o que acontece é o seguinte, aí eles foram para lá, para esse monte. Quando viram Jesus, prestemos atenção neste relato de São Mateus, que estava lá, porque Mateus é um dos discípulos. Quando viram Jesus, o adoraram. Até aí tudo bem, porque não esqueçamos que Jesus tinha aparecido para eles. Nós sabemos que ele passou 40 dias se apresentando aos discípulos. Primeiro a um, depois a 2, 3, depois a um grupo maior e, finalmente, segundo São Paulo, a 500 pessoas. Agora não, agora são aqueles que seriam os apóstolos, aqueles especiais, aqueles que Jesus mesmo havia escolhido pessoalmente para que dessem continuidade à missão que ele iniciara. Qual é a missão de Jesus? A implantação do reino de Deus. E para isso Jesus passara 3 anos ensinando, demonstrando o que era o reino de Deus, indicando o caminho que os discípulos devem seguir. Aqueles 11 iniciais, eles nos representam a todos. E isso vai ficar bem claro nessa outra narrativa de São Lucas, sobre a vinda do Espírito Santo. Por ora, os 11 estão lá na Galiléia, no monte, e Jesus, então, está lá com eles e diz assim, mas aqui diz o seguinte, que quando viram Jesus, o adoraram. O texto original diz a mesmíssima coisa, mas não, o verbo adorar é o verbo prostrar-se. Eles se prostraram diante de Jesus. Prostrar-se quer dizer atirar-se de joelhos com a cara no chão. Vamos usar uma expressão bem simples. Se curvar inteiramente. E isto só se faz diante da divindade. Então, eles reconhecem em Jesus, sim, o Messias, o Filho do Deus vivo. Como Pedro, fé que Pedro havia professado lá atrás, anos antes. Agora os discípulos fazem isso. Porém, Mateus, que está junto deles, notem bem, esse pessoal, ele tinha uma mentalidade criada na cultura deles. Eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que viesse montado num cavalo branco com uma espada de fogo para matar todos os inimigos de Israel e para estabelecer um novo reino de Davi. Mas Jesus foi um Messias completamente diferente. Por quê? Porque Jesus viveu pela lei do amor. O reino de Deus se implanta pelo conhecimento da palavra de Deus, posta em prática, movida pelo amor que devemos ter uns para com os outros. Fundado no amor de Deus por nós, que Jesus ali representava. Então, porque estas pessoas vinham ou viviam numa cultura diferente e tinham sido educadas nisto. Bastava pegar
como eles cantavam sempre, o Salmo número 2, entre outros, para a gente saber que o Messias que eles esperavam era o guerreiro. Aí, Mateus observa isto que está aqui. Quando viram Jesus, o adoraram. Então, todos adoraram. Todos são os 11. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Alguns tiveram suas dúvidas. João vai deixar isso muito claro ao narrar aquele famoso episódio da tarde daquele domingo primeiro em que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos estavam fechados no cenáculo com as portas trancadas com medo dos judeus e Jesus apareceu no meio deles, ressuscitado. Eles estavam lá. Aí eles veem o Senhor ressuscitado. É um espanto. É um espanto. Aquilo tudo que Jesus havia dito para eles que ia acontecer, aquilo simplesmente não existia. Eles ficaram espantados, pensando que se tratasse de um fantasma. Mas há um que não está lá. Um que é importantíssimo, que é Tomé. Tomé não está. Tomé tinha dado as costas aos seus amigos, decepcionado. Porque aquele que ele esperava que viesse salvar Israel, que viesse restaurar o reino de Davi como guerreiro, não, acabou como qualquer outro. Rebelde, morto numa cruz, pior, numa cruz como um maldito de Deus. E aí Tomé o que faz? Ele simplesmente vira as costas aos seus amigos e vira as costas a Jesus. Tanto que quando Jesus aparece, ele não está presente. Mas ele volta. Arrependido, ele volta. Ao voltar, ele ouve dos seus amigos, dos seus companheiros de caminhada com Jesus, ele ouve dizer que Jesus aparecera para eles, vivo, ressuscitado. Reação: não acredito. Se eu não colocar nele a mão, o dedo nas chagas de Jesus, se não colocar a minha mão no seu lado aberto, não acreditarei no que vocês estão me dizendo. Ou seja, ver para crer. Santo Agostinho vai inverter isso. Vai dizer crer para entender. Primeiro crer, para depois entender. É a fé. Tomé, aí 8 dias depois, Jesus reaparece, da mesma maneira. A cena é exatamente a mesma. Aí ele já não vai, ele não fala com ninguém, ele vai direto a Tomé. Como é que ele sabia? Ele vai direto a Tomé. Ô, Tomé, bota a tua mão aqui, do meu lado. Mete o teu dedo aqui nas minhas chagas. E creia, tem fé, não sejas incrédulo. Aí Tomé pronuncia aquela famosa frase, meu Senhor e meu Deus, caindo de joelhos diante dele. Meu Senhor e meu Deus, que nós pronunciamos na hora da consagração. Meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus diz para ele, bem-aventurado, você acreditou porque viu, porque você tocou aqui. Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Não viram, somos nós. E, no entanto, acreditamos. Por isso, quando o sacerdote eleva a hóstia,
E nós, na hora da consagração, na parte mais importante, no momento mais sublime e supremo da Eucaristia, quando ele levanta a hóstia, nós devemos realmente expressar com as mesmas palavras de Tomé a nossa fé, meu Senhor e meu Deus. Eu não te vejo, mas creio que tu estás aqui. Que este pão é o teu corpo e que esse vinho é o teu sangue, porque assim tu dissestes. Alguns não acreditaram. Então, Mateus, cujo evangelho é o primeiro no nosso cânon, não é o primeiro dos evangelhos, mas não foi o primeiro a ser escrito, mas ele diz isto, portanto, e Lucas depois, quando ele escreveu o evangelho dele, o de Mateus já existia. Lucas, então, vai esmiuçar isso mais um bocado e vai contar as histórias. E João, então, no final, vai ser ainda mais específico, contando essa incredulidade de Tomé. Aqui, Mateus bota tudo no mesmo saco, digamos assim. Eles adoraram Jesus nesse momento, no momento em que Jesus vai ascender aos céus, eles adoraram Jesus, mas alguns não tinham acreditado. Quer dizer, eles dizem aqui, alguns tiveram as suas dúvidas. Quer dizer, alguns tiveram as suas dúvidas, ainda continuavam com as dúvidas. Apesar de tudo. Talvez ele já estivesse jogando isso para frente. Aqueles que hoje continuam duvidando. Aqueles que se dizem cristãos, mas... Quer dizer, cristãos, mas... Então, Jesus chegou perto deles. Chegar perto deles quer dizer, se aproximou deles. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele quis ficar entre eles. E bem perto deles, para que eles pudessem, toca aqui. Ele disse para eles, olha aqui, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, agora vem a missão. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a todos os povos. Quer dizer, fazei de todos os povos meus seguidores. Olha que isso aconteceu já há tanto tempo, não é mesmo? Mas ainda não foi concretizado. Por isso a igreja pede sempre, até nesse mês que é chamado de mês, essa semana é a semana da unidade, mas a igreja reza sempre por um aumento de vocação. Para que as pessoas se dediquem mais a isso. Quer dizer, aqueles que sentem esse impulso de seguir o Cristo mais radicalmente, como missionários dele, eles evidentemente se apresentem para ser como os primeiros discípulos. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. E para serem seguidores de Jesus, Jesus dá a instrução definitiva, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Palavra de Jesus. Portanto, Jesus diz que nós temos três pessoas diferentes com uma única natureza, a natureza divina. O Pai, que é Deus Criador, o Filho, que é Deus Salvador, e o Espírito Santo, que é o Deus Consolador, não é? O advogado. É o Deus Consolador, é aquele que vem para orientar. E em nome do Pai, e ensinando-os, quer dizer, vocês é que têm essa missão, ensinando os povos todos a seguirem tudo aquilo que eu disse para vocês,
que eu contei para vocês. E que vocês já esqueceram. Mas por isso é que vem o auxiliar, ou melhor, o auxiliador, o paráclito. Ele vem para soprar no ouvido de vocês, mas principalmente no coração de vocês, tudo aquilo que eu ensinei. Para que vocês se recordem do que eu ensinei. E vocês passem a ser os mestres dos outros. Passem a ensinar aos outros tudo aquilo que eu ensinei e disse para vocês fazerem. E que se concentra numa única expressão: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E lembrem-se disto. Quer dizer, Deus promete, Deus dá uma missão, promete que vai ajudar no cumprimento dessa missão. E diz a palavra final: não tenham medo, porque, e lembrem-se disto, eu estou com vocês. Ele não diz eu estarei, eu estou agora, neste momento. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estou com vocês, eu vou acompanhá-los. Vocês não estarão sós, porque vocês me terão com vocês pelo meu Espírito em vocês. Para isso é preciso acreditar. Então a grande pergunta que fica para nós é esta: você acredita realmente que Jesus está em você? Quando você vem aqui, vai à comunhão, você faz isso por mero mecanismo? Ou porque você crê verdadeiramente que Jesus está ali presente e que é Jesus que quer entrar no teu coração? Que Deus fez do teu coração morada dele, habitação dele. Que Deus, pregado numa cruz, olha para você e diz: eu te amo assim como tu és. Com as tuas fraquezas, com as tuas limitações, com as tuas infidelidades, até com os teus pecados, porque eu estou apagando esses pecados aqui na cruz, para você. Tu crês? É o que se pede, mas é o mínimo. É o mínimo. Portanto, antes da vinda do Espírito Santo, quer dizer, nós vamos falar agora, mas antes da vinda do Espírito Santo, Jesus prometeu mandá-lo. Jesus deu uma missão aos seus discípulos, aos seus amigos, e lhes garantiu que ficaria com eles todos os dias até o final dos tempos, para que eles tivessem, pelo Espírito, a força para cumprir essa missão, de levar a palavra de Jesus a todos os povos. Levar a palavra, sim, pela palavra, mas fazendo tudo o que eu ensinei a vocês a fazerem, quer dizer, pôr a palavra em prática. Pôr a palavra em prática. É exatamente isso que Jesus está pedindo a cada um de nós. Ponha a palavra em prática. Tudo isto, à beira, quer dizer, às vésperas da solenidade da vinda do Espírito Santo, nos faz
nos deve fazer pensar um pouquinho. Como tem sido a nossa vida de cristãos. Eu não digo nem a nossa vida cristã, mas a nossa vida de cristãos. Sabendo que Jesus está conosco e está em nós, principalmente. Até que, finalmente, nós chegamos ao dia da vinda do Espírito Santo, que nós chamamos de a festa de Pentecostes. Como nós vimos, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus se dá no primeiro dia da semana, o domingo. Portanto, a ressurreição se dá no primeiro dia da semana, domingo. E o domingo passou a ser, para nós cristãos, um grande dia da semana. É por isso que nós nos reunimos em comunidade. É um dia que dedicamos especialmente a Deus. Para nós temos uma celebração, a celebração eucarística. Aí vamos à missa. Aí a frequência à missa é absolutamente essencial. Porque a vida cristã, ela se desenvolve junto com os outros cristãos. Porque é na união desses cristãos que se vive a unidade da fé. Esta é a semana em que se reza pela unidade dos cristãos. Os cristãos estão separados. E há muitos séculos ainda não conseguiram reconciliar-se. Quando há tudo é igual. Mas há coisas que separam ainda os cristãos. Muito bem, esta é a semana em que a igreja tira, que é a semana das comunicações, em que a igreja tira para fazer uma oração especial, contínua, pela unidade dos cristãos. Tem-se batalhado, já se avançou muito do que era há séculos atrás, mas ainda estamos desunidos. E o mais grave de tudo é quando nós estamos desunidos como comunidade, entre nós mesmos. E isso se vê em todos os lugares, em todos os estratos sociais. Isso se vê também no trabalho, isso se vê dentro de casa. E isso se vê, pior ainda, porque se trata de uma questão de fé dentro da igreja. A igreja, quer dizer que somos nós, apresenta muitas divisões. E é por isso que nós devemos rezar pela união dos cristãos. Ou melhor, pela unidade dos cristãos. A igreja católica, a igreja cristã católica é una católica apostólica romana. É una. Porque o próprio Jesus diz, na sua grande oração sacerdotal, aí no dia daquela ceia, ele termina com uma oração. E nessa oração ele pede ao Pai que abençoe a todos, para que todos compreendam que ele com o Pai é um. O Pai com ele é um. E como ele nos carrega juntos, ele diz que para que todos saibam, para que todos sejam um conosco. Não é separado, um aqui, outro lá, outro acolá, outro não sei o quê, como se fosse o Panteão romano ou então o Olimpo grego, em que cada deus tinha os seus seguidores, e era uma brigalhada lá entre eles. A gente lê isso na mitologia, né? na história. E quem vem trazer essa união é exatamente o Espírito Santo. Razão pela qual, quando se inicia o conclave para a eleição de um novo Papa, os cardeais
eleitores, eles se dirigem numa procissão longa à Capela Sistina, onde eles se reúnem comunitariamente para a escolha do novo Papa, do novo Pontífice. Ao se dirigirem em procissão, eles não vão remoendo as coisas, não, vão cantando. E cantam um hino, que nós também cantamos, chamado Veni Creator Spiritus, que quer dizer, vinde Espírito Criador. Espírito, quem é o Espírito Criador? É o Espírito de Deus, portanto é o Espírito Santo, que vimos aqui é o Espírito da verdade, é o Espírito de Cristo. E é pelo Espírito que o novo Papa é eleito. Quer dizer, por ação do Espírito. Assim cremos nós. Os papas mais recentes são esses que nós conhecemos mais recentemente, não foram eleitos porque, não foram escolhidos porque um lá, o decano estalou os dedos, né, fez um clique com os dedos, não, senhor. Se foi fruto de muita conversa, até de argumentos políticos daqui para acolá, pode-se aceitar tudo isso, mas não se pode deixar de negar que chegar a uma conclusão final tem que ser na base da oração. Cada um se deixar abrir pela ação do Espírito. O evangelista que descreve tudo com maior especificidade, quer dizer, descreve detalhadamente esses grandes momentos, vamos chamá-los assim, é São Lucas. E isso é fácil, porque ele diz lá no prólogo do Evangelho que ele ia botar por escrito tudo aquilo que ele tinha ouvido falar, tudo aquilo que já tinha sido escrito acerca dos fatos que Teófilo, que é o amigo para quem ele escreve o Evangelho. Teófilo quer dizer amigo de Deus, quer dizer, somos todos nós. Então ele diz para ele, Teófilo, eu estou escrevendo, mas estou botando no papel agora tudo que eu pude coletar. Portanto, ele age como se fosse um historiador mesmo, ele foi às fontes. Ele diz que buscou nas fontes, diretamente, tanto que ele é o único que conta a história da infância de Jesus. Que fala detalhes sobre Maria, a mãe de Jesus, que nós não saberíamos a não ser por isso, indicando que ele deve ter conhecido Maria. Pessoalmente, para conhecer detalhes específicos da aparição do anjo, das palavras do anjo. Quem é que podia ter contado isso para ele? Ele não estava lá. Então, Lucas é muito específico. E ele conta essas histórias. Ele tem cada história dele é fenomenal, porque dá um filme. É só transformar aquilo num script. Veja a história dos discípulos de Emaús, que é mais perto dessa daqui. Dá um filme. Aliás, já fizeram até. E depois vão adaptando. Volta e meia, os grandes escritores se referem a isso. Podem não citar, mas a história que eles contam é muito parecida. É só abrir Shakespeare por um deles que a gente vai descobrir isso. Porque, aliás, diga-se, porque Shakespeare era um grande leitor da Bíblia. Então, Lucas tem esse detalhe. É ele que conta com detalhes o nascimento de Jesus. Ele conta com detalhes também a ascensão de Jesus. É diferente dos outros. E é também ele que conta com detalhes
a vinda, aquilo que ele conta como a vinda do Espírito Santo. Capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por ele, versículos 1 a 11, isto será a primeira leitura da liturgia de Pentecostes. Será isso daí, sempre esse, porque ele é o mais detalhado de todos. Então ele diz assim, não vou ler tudo, mas apenas um pedaço para que a gente entenda bem. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Todos os seguidores de Jesus. E ele tinha dito anteriormente, que depois da ascensão, os discípulos voltaram para Jerusalém, se puseram no cenáculo, portanto eu escrevi aqui no cenáculo, isto se passa no cenáculo. O que é o cenáculo? É aquele local onde eles tinham se reunido para a ceia. Então este é o cenáculo. E ele diz que os discípulos foram para o cenáculo e lá se reuniram em volta de Maria. Quer dizer, Maria, a mãe de Jesus, está junto deles. Então não são apenas aqueles 11 aqui já transformados em 12, porque logo depois elegeram um para o lugar de Judas Iscariotes, um chamado Matias. Então ele já tinha sido escolhido e ele completou o colégio apostólico. Então estavam os apóstolos, aqueles originais que tinham andado com Jesus, mais Matias, que tinha sido escolhido por último, e principalmente Nossa Senhora. Vamos colocar Maria no meio. E assim, num círculo, os apóstolos estão no círculo e no centro está a mãe de Jesus, Maria. É importante nós visualizarmos isto, para podermos entender a importância e o poder de Maria neste início. Não nos esqueçamos que Jesus deu-nos Maria por mãe, lá na cruz, ao virar-se para João e dizer, esta é tua mãe. E para Maria ele disse, mulher, este é o teu filho. O filho natural de Maria era Jesus, morrendo na cruz. E a partir daquele momento, ele dá a Maria a missão de ser mãe de todos, de uma nova família. A família de Nazaré ficou para trás, agora temos que olhar para frente. E para frente Maria será a mãe de todos os seguidores de Jesus. Então eles estão lá, no dia de Pentecostes. O Pentecostes, ele aparece claramente, era uma festa celebrada pelos judeus. 50 dias depois, eu estou resumindo o que está aqui em Êxodo 19, 1, Êxodo 23, aqui 19 não, mas Êxodo 23, 16, Levítico 23, 15. Eu não botei Deuteronômio, mas isso aparece em todos os livros do Antigo Testamento. Quer dizer, a lei, a Torá. Os 5 livros primeiros do Antigo Testamento falam do Pentecostes. O que é Pentecoste? Pentecoste são 50 dias. Pentecostes quer dizer isso em grego, 50 dias. 50 dias de quê? A partir da saída do Egito. Estamos falando do Antigo Testamento. Então, 50 dias depois da saída do Egito, eles já estão enfiados no deserto, a caminho da terra prometida. Peregrinação que durará 40 anos. 50 dias depois, eles chegam num determinado lugar, onde está o Monte Sinai, e Deus chama Moisés. E lá no alto do monte entrega as tábuas da lei a Moisés. Capítulo 19, versículo 1 e seguintes, do Êxodo. Aqui é a entrega das tábuas da lei. Então,
Moisés recebe as tábuas da lei e a missão dele é levá-las ao povo que está peregrinando pelo deserto. Ali, naquele momento, Deus entrega para ele o que vai ser a lei, mas que, na realidade, é um caminho, é uma maneira de se seguir a vida a partir de Deus e em busca de Deus. Deus orienta o que fazer da vida para fazer bem feito. Isso se transforma na lei. Isso foi 50 dias depois, Pentecostes. Mas no início, depois aquilo foi sendo feito, foi sendo transformado com a própria intervenção humana, foi transformando. Então, no início, eles celebravam no Pentecostes, que tinha sido a entrega da lei, aqui Êxodo 23, está vendo que isso é 19, agora já capítulo 23, portanto foi bem depois. Eles celebram no outono a colheita. As primícias da terra. E entra no Êxodo, na história do Êxodo, depois no Levítico, depois no Deuteronômio, quer dizer, nos livros da lei. Isto vai entrar lá como sendo lei. E qual é a lei? A lei é esta. Os primeiros frutos da terra, a primeira manga, lá não tinha manga, a primeira jaca, também não tinha jaca, mas o primeiro fruto da terra era o trigo, tem que ser entregue a Deus. E assim faziam também com o filho primogênito, o primeiro, sendo homem, tinha que ser oferecido no templo a Deus. Os judeus transformaram o que os pagãos faziam também, mas de maneira diferente. Ofereciam os próprios filhos em sacrifício, matavam a criança para entregar ao seu Deus. Os judeus não faziam isso. Substituíam essa entrega por um sacrifício de uma ovelha, ou então, se a pessoa não tinha como comprar não tinha uma ovelha, um carneiro, etc., dava o quê? Uma pombinha. Não foi isso que Nossa Senhora fez? E São José? Não ofereceram a Deus por Jesus uma pombinha, porque eram muito pobres? Então, isso estava na lei. Era preciso oferecer as primícias, são chamadas primícias, aquilo que vem primeiro, a Deus. Tudo é de Deus. O que nasce da terra é de Deus, a primeira coisa. Então, isso era celebrado no Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois. Depois da festa da Páscoa, quer dizer, a Páscoa é a saída do Egito. Então passou a ser celebrado como lei. Só que os anos se passaram, e aí, lá num determinado momento, quer dizer, já não naqueles 40 anos, mas séculos depois, os rabinos, os doutores da lei, os estudiosos, fizeram uma modificação nisto que era uma festa agrícola. Inicialmente, o Pentecostes era uma festa agrícola. Está aqui, Êxodo 23, 16. Está lá escrito, olha, daqui a 50 dias vocês vão entregar os frutos da terra a Deus. Então, era uma festa agrícola. Mas, a partir de um determinado momento, bem mais adiante, os rabinos, quer dizer, a escola rabínica, aqueles que foram transformando os 10 mandamentos em 613 prescrições legais, que ninguém podia cumprir. 613, no tempo de Jesus eram os 10 iniciais, eram 613. Por isso que quando perguntaram a ele, escuta, qual é o maior mandamento? O maior mandamento, você não lê a lei, é amar a Deus. Aí foram dizer, sim, amar a Deus e ao próximo.
Aí é Jesus que vai depois sintetizar, dizendo, amar a Deus e ao próximo como eu amei vocês. Muito bem, então isso depois foi sendo transformado e passou a ser o Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, passou a ser a comemoração da entrega das tábuas da lei, que está lá em Êxodo 19, 1 para frente. Primeiro é isto, depois é que passou a ser esse daqui. No tempo de Jesus, era essa a festa que se comemorava no Pentecostes. Então, quando Lucas inicia o capítulo 2 e diz, quando chegou o dia de Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois da Páscoa, você está entendendo por que para nós acontece a mesma coisa? Nós celebramos a festa da Páscoa na ressurreição de Jesus e começa um tempo que vai até o Pentecostes, que é domingo que vem. E isto corresponde a 50 dias, exatamente como era na lei antiga. Lucas aproveitou a lei antiga, porque ele queria com isso mostrar teologicamente outra coisa, tendo por base Jesus. Muito bem. Então, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Aí a explicação. Primeiro, essa descrição pictórica. Um vento forte. Desce do céu alguma coisa parecida com fogo, quer dizer, uma língua de fogo. E essa língua de fogo toca cada um. Então, todos viram umas coisas. Nesse momento em que eles foram tocados, ficaram cheios, ficaram plenificados do Espírito Santo. Jesus disse que ia mandar. Lucas conta esse envio do Espírito Santo dessa maneira pictórica, quase cinematográfica. Ficaram tocados, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Essa é a vinda do Espírito Santo, segundo São Lucas. Por que ele colocou isso no dia de Pentecostes? Porque pela lei antiga, pela lei mosaica, o Pentecostes representava o quê? O início da aliança de Deus com o seu povo. Israel nascia ali. A aliança de Deus com Israel começou 50 dias depois da saída do Egito. Aliança oficial, que Deus marcou com a entrega das tábuas a Moisés. E a Moisés competiu transmitir o que aquelas tábuas diziam e mais, pô-las em prática. Lei. Então, Moisés foi o grande legislador de Israel, do velho Israel, do primitivo Israel. Quando Israel se formou, de Israel foi feita, de uma tribo foi feita uma nação. Muito bem. Então, Moisés era era um profeta, o maior de todos, porque a ele coube não apenas liderar o povo na saída do Egito para a terra prometida, como também entregar ao povo a lei de Deus.
Portanto, ele foi o legislador de Israel. Pois no dia então em que Israel comemorava, já no tempo de Jesus, comemorava o início do Estado de Israel, quer dizer, do Estado não, do povo de Israel, a nação israelita, ela começou naquele dia, porque mostrou a aliança de Deus, ele mostra a aliança de Deus com o seu povo. No dia em que os judeus comemoravam isso, Lucas coloca a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus, reunidos no cenáculo ao redor de Maria. Maria está no meio deles. E ali, eles recebem o poder do alto para saírem pelo mundo pregando o Evangelho, ou seja, tudo aquilo que Jesus disse e ensinou. Pregando a nova lei, a lei do amor. Portanto, o que Lucas está mostrando é que Moisés, na realidade, prefigurava Jesus. E que o verdadeiro autor da aliança, quem deu a aliança, quem fez a aliança foi Deus. Mas através de Jesus, essa aliança foi posta em prática de maneira definitiva. Como Jesus diz na sua oração final. Na hora da consagração, quando ele diz, esta é a verdadeira e a nova e definitiva aliança. Porque a nova e definitiva aliança entre Deus e o seu povo é feita por intermédio de Jesus. Eu diria até através de Jesus, porque passa por dentro dele, do seu coração aberto, e irriga toda a nova terra, que é a igreja que nasce nesse dia. O novo povo de Israel, a nova e eterna aliança já aí feita com todos, não apenas com Israel, mas todos, e pelo mundo inteiro, quer dizer, pelos povos todos. E trazei-os para mim. Esta é a missão dos apóstolos. E esta é a missão dos seguidores de Jesus, que como apóstolos anunciam a boa nova ao mundo todo até hoje. Mas para isso não precisa pegar um megafone e ir para o Largo da Carioca ou para a porta da igreja. Não, nada disso. Isso tem que ser feito por cada um de nós batizado através das nossas ações. Fazer o que Jesus nos ensinou. Agir como Jesus agiu. Amar como Deus amou em Jesus, por Jesus, com Jesus. Claro que a tarefa é dificílima, quase impossível de ser realizada, tanto que já está há 21 séculos e ainda não foi. Muito se andou, mas ainda falta outro tanto e mais alguma coisa. Hoje, então precisamos do Espírito Santo, que é o advogado, que é o paráclito, que é aquele que nos ajuda, como diz o texto aqui, o auxiliador. Auxiliador é aquele que auxilia. Quem auxilia, auxilia alguém a fazer alguma coisa. Quem precisa de ajuda somos nós. Para levarmos ao povo todo, aqueles com quem a gente convive dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na nossa comunidade, principalmente na nossa igreja, na nossa paróquia. Isso serve para todo mundo. Serve para nós, que somos os fiéis, mas serve para os bispos, para os padres, aqueles que se consagraram radicalmente
a fazer esse trabalho. Precisam da ajuda do Espírito Santo. E isso começa num dia de Pentecostes, que para os judeus era o dia da entrega da lei. Agora, e o início da nação de Israel, do novo povo. Pois bem, agora, no nosso Pentecostes, a aliança é eterna e definitiva. É a aliança que foi conquistada para nós, que foi realizada para nós, entre Deus e nós, por intermédio de Cristo e Cristo crucificado e ressuscitado. O Cristo crucificado ressuscita, ascende aos céus e de lá manda o Espírito dele, que é o Espírito da verdade, para nos ajudar a cumprir a missão que ele nos deu. E que precisa ser cumprida com alegria, porque, afinal de contas, nós estamos levando o nome de Jesus adiante. Então, é com alegria que isto deve ser feito, que isto tem de ser feito, que isto pode ser feito. Muito embora sejamos fracos, muito embora sejamos muitas vezes infiéis, mas Deus é fiel. E apesar das nossas falhas e faltas, Deus quer que nós sejamos os seus mensageiros no mundo. Mensageiros da boa nova, mensageiros da esperança, mensageiros do amor de Deus por nós. No próximo domingo encerraremos o período pascal. O círio deverá ser apagado e só será aceso nas celebrações oficiais, porque ele indica a presença de Jesus. Apagando indica que ele foi embora, mas ele está de presente. Ele voltou porque ele sempre quis ficar junto de nós. Resta saber se nós queremos tê-lo conosco, em nós. E para isso é preciso que nós o levemos aos nossos irmãos todos. Vamos, pois, celebrar este grande dia com grande solenidade. Vamos celebrá-lo com imensa alegria, pois é o Espírito de Deus que nos faz ser alegres, alegres mensageiros da palavra que é o próprio Jesus em nós. Vamos pedir a Nossa Senhora, que estava presente naquele Pentecostes inicial da nossa fé. Vamos pedir a ela que nos ajude a entender aquilo que ela entendeu desde o início. Cristo em nós, Cristo no irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.